Seja muito bem-vindo a mais um podcast Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa com um grande especialista em Salesforce, que tem uma empresa de consultoria em Salesforce. E nesse podcast a gente conversa sobre como desbloquear o potencial do Salesforce na sua empresa e aumentar potencialmente o seu faturamento e lucro. Vamos embora. Bem-vindo, Ariel. Como é que estamos mais uma vez? Fala, Dala. Beleza? Fala, galera. Tudo bom? Tudo certinho. Ariel, vamos conversar hoje sobre como a gente fazer para não perder dinheiro e gastar mais dinheiro do que deveria usando o Salesforce, porque a gente sabe que toda a economia que a gente consegue fazer na nossa empresa é 100% de lucro. Boa. Então a gente consegue simplesmente economizando com o Salesforce ou deixando, né, de gastar o que a gente está investindo ali hoje no Salesforce com alguns macetes, a gente consegue ter algum lucro a mais aí e potencializar a ferramenta. Boa. E, cara, pra gente começar esse podcast aqui, queria que tu elencasse aí quais são os erros mais comuns que acontecem. Ó, normalmente o pessoal erra nisso daqui e isso daqui faz ele acabar gastando mais ou até nem conseguindo implantar o Salesforce na empresa. Quais são os principais erros disso nesse formato? Boa, beleza. Pensando aqui, tá? Eu tô trazendo até cenários que a gente viu, né? Então, até para trazer mais o cenário da vida real, a dor do dia a dia. Um dos problemas que eu já vi comumente, assim, não foi uma vez que aconteceu, e foi de empresas de grande porte, foi menosprezar o projeto. No sentido de contratar as licenças. Então, eu vou contratar aqui, sei lá, 200 pessoas, 2.000 pessoas vão utilizar o CRM e eu vou contratar todas essas licenças achando que o projeto vai ser fácil de implementar rápido. E aí, no momento que tu contrata essas licenças, o taxímetro já tá rodando. Então, teve vários casos aí de clientes nossos que tiveram prejuízos grandes, um custo muito elevado em licença sem utilizar ela, porque menosprezou o projeto. Então, em questão de ofensor a orçamento, esse aí é um dos principais que eu vejo assim já de cara. Um segundo é não ter o conhecimento tanto das funcionalidades e os diferentes perfis que vão acessar o sistema, cruzado isso com as licenças que o Salesforce fornece. Então, por exemplo, eu tenho uma licença full, digamos assim, que tem acesso completo a todos os objetos, recursos nativos ali da Salesforce. Porém, eu tenho alguns perfis ali, eu tenho uma rede de franquias e eles vão utilizar um outro formato ou outras funcionalidades do Salesforce e eles acabam querendo contratar essa licença full para essa rede. Uhum. Só que a Salesforce ela já prevê esses cenários e eles têm diferentes tipos de licença e com diferentes custos. Então por exemplo, para quem quer distribuir para uma franquia, para uma rede no Brasil todo, eles têm uma licença que custa 1/3 do preço da licença padrão mais completa ali da Salesforce. Então é ter esse know-how de quais os papéis vão estar envolvidos no uso do CRM, quais as funcionalidades que eles vão ter que ter acesso e quais as licenças mais adequadas para desempenhar esse papel e para caber no orçamento da empresa. Total. E que riscos normalmente que isso acaba trazendo para a empresa que às vezes o pessoal até nem... porque quando contrata existe um risco que eles não sabem. Daí quando eles entram no CRM, eles começam a passar por isso, né? Normalmente quais são os riscos antes da contratação ali e depois de eventualmente ter algum risco de não ter esse conhecimento. Um dos riscos que eu falei foi o que eu falei. Um dos riscos é esse aí. É ter uma franquia e contratar. Não, e também assim, de contratar as licenças e o projeto demorou mais tempo do que eu gostaria. Do que foi planejado, porque isso tudo tem, cara, essas grandes empresas, eles vão ter planejamento estratégico, eles vão ver orçamento, né, tem todo um roadmap ali dos projetos, quanto tempo vai ser para implantar o CRM, etc. E se isso sai do radar, a pressão vem, né, então, não digo sai do radar, mas passou, né, do cronograma ali, começou a atrasar e etc, vai vir uma pressão muito grande por resultados e cobrar os custos, né,
Pô, eu tô fazendo um investimento altíssimo com a ferramenta, que eu concordo, né? É um investimento, né? A melhor ferramenta de CRM do mercado, né? Então tem um investimento. E eu não tô conseguindo gerar resultado. Então a gente teve alguns clientes que foram cases de turnaround aí, que a gente chama, que estava sendo cogitado tirar o Salesforce do projeto, da empresa, porque o projeto foi atrasado, não conseguiram entregar, e o taxímetro, que nem eu falei, o taxímetro tá rodando, eles têm que pagar, o custo tá ali no final, o boleto ali, a conta é grande, e o projeto não subiu, não tá no ar, não tá gerando valor, não tá gerando resultado. Então, é um risco bem grande para a estratégia da empresa, porque pode acabar tendo essa questão de, vou dar um rollback nesse projeto e aí assumir o prejuízo, né? Como risco de quem está conduzindo o projeto, né? Risco, pressão por resultado, pressão por custos ali elevados, e pressão pelo projeto que está em atraso no final, né? Total. E se a gente for pensar sobre isso também, acaba as consequências de uma pelo que, na verdade, esse problema acontece mais no momento da implantação mesmo do Salesforce, né? Que a gente. Sim. E uma má implantação, a gente já viu alguns exemplos que pode trazer uma consequência não só perder dinheiro, né? Mas uma consequência até de um ambiente, acaba gerando um problema de ambiente dentro da empresa sem necessidade, né? Sim. E se a gente for partir assim, ó, os maiores vilões, assim, nesse momento, que acabam consumindo nesse momento de implantação problemática, vamos botar assim, né? Vamos partir para implantação problemática. Uhum. Tipo, quais são os maiores consumidores de dinheiro nesse momento? Que dariam, na maioria dos projetos que vocês entraram, daria para ter evitado. Uhum. E se tem algum exemplo que tu pode citar também, nesse caso aqui, por exemplo, tava saindo um dinheiro desnecessário aqui por conta disso. Uhum. Top. Boa. O primeiro ponto disparado é essa questão das licenças. Então, a gente sabendo... Esse é o top 1. Você tá sendo bem repetitivo aqui, mas vou falar, e daí eu falo rapidamente e vou para os próximos. Então, a questão das licenças, com certeza. Que nem eu falei, esse caso da rede de distribuir para franquias usando a licença foi um caso nosso, né? Um cliente nosso, vou falar o nome, a V4 Company. Uhum. É um cliente nosso hoje que teve esse problema. Para eu entender um pouco melhor. Se precisar, não, pegar autorização. Mas ele, para eu entender melhor, ele acabava comprando uma licença como se fosse uma nova empresa para cada franquia, é isso? Não, vou explicar. Esse case aí da V4 é o seguinte. Eles implantaram o Salesforce na matriz, tá? Então, para os 300, 400 colaboradores que eles têm, não sei exatamente qual é o número. E aí, para implantar na área de vendas ali, internamente. Beleza. E aí, compraram licenças padrão de Salesforce que tem um custo X. E aí, o que era o segundo momento? O objetivo estratégico deles é utilizar e expandir isso para todas as redes ali deles, para todas as unidades os franqueados deles. E a partir disso, eles também estavam orçando licenças de Salesforce. E aí, quando a gente fala de franquia, isso escala muito. E a gente fala de, sei lá, 20 mil licenças, talvez, 5 mil, 10 mil licenças de usuário. E aí esse projeto ficou impagável, inviável. Sim, era inviável. E aí no momento quando a gente começou a fazer as reuniões de assessment, discovery, quando a gente estava iniciando a nossa possível relação ali de parceria, a gente trouxe essa jogada na mesa de que, não, para esse formato de franquias, a Salesforce tem um tipo de licenciamento específico que é 1/3 do valor que vocês estão orçando. E eles lá não tinham esse conhecimento. Não. Entendi. Eles não tinham. E aí a gente a gente fez inclusive algumas apresentações, algumas rodadas ali com com cargos de diretoria da empresa e tudo mais, pra gente apresentar e mostrar como que poderia ser feito. E aí a gente fechou o negócio para começar um MVP já disponibilizando então o funil de vendas todos para uma franquia, e já tá bem acelerado esse projeto, tá em vias de daqui a pouco começar a rolar o TAS, né, que a gente fala, fazer o piloto. Sim. Já com alguma franquia real, né? Eles já tinham contratado o Salesforce quando procuraram vocês? Já tinha.
já Entendi. tinham contratado. E, por exemplo, teria como, se eu tô pensando hoje em contratar o Salesforce, antes da contratação eu falar com vocês, existe esse processo e acabar contratando já com a consultoria de vocês? Claro, sim. É que assim, no caso da V4, no caso deles, normalmente a Salesforce ela já indica uma consultoria parceira. Entendi. Entende? Uhum. Sempre ele indica. E ele quantos recomenda tentam sem fortemente. E quantos tentam sem a consultoria? Essa informação, cara, não sei te dizer, porque todos tiveram apoio de consultoria. Entendi. Entendeu? Todos os nossos clientes hoje, os contatos que a gente teve, eu acredito que, assim, quando muito, um ou dois talvez tentaram internamente. Sozinho. Sozinhos. Então, todos normalmente têm o apoio de uma consultoria. Por isso que a gente tem essa dor, essas objeções de ser uma consultoria, e a gente tem que contornar essa imagem. Inclusive, a nossa empresa surgiu por conta da gente conhecer... De uma consultoria mal contratada. Consultoria ruim, exato. Entendi. Então, provavelmente no caso deles, foi algum parceiro da Salesforce indicou, a Salesforce indicou algum parceiro para eles iniciaram o projeto. Mas, né, aí... Não funcionou. Por N motivos, não atingiram os objetivos deles lá. Então... Mas é possível, sim. Normalmente, às vezes, a Salesforce indica, né? Ela tem essa questão, ela nos coloca no radar ali das vendas. Já no processo, no funil de vendas deles mesmo, a gente coloca. E a gente ativamente também vai no mercado. E a gente está estruturando a operação, nosso inbound marketing, a parte de inside sales também, para ficar prospectando, trazendo leads aí para o nosso funil, para a nossa máquina de vendas, para a gente ir prospectando, né? Pessoas que já são atendidas pela Salesforce ou pessoas que tenham interesse aí de contratar a Salesforce. Total. E um segundo caso de algum cliente que estava com um ladrão ali financeiro em função de um Salesforce mal implantado. Boa. Tem um segundo caso que eu vou trazer, eu vou começar ele um pouco mais amplo e aprofundando, tá? É não ter o conhecimento vou chamar esse termo limites de governança, tá? Esse é um termo cunhado... É um termo geral da TI, mas na Salesforce eles trazem muito isso como é um software que roda na nuvem, tu tá num ambiente compartilhado, tem alguns limites, então eu posso fazer tantas requisições de APIs, de sistemas, alguns exemplos assim, sim, sim, para consumo computacional. Sim, né? algum consumo de dado ali, né? Dados, processamento computacional e etc. Então eu tenho os limites de governança do Salesforce, que é, por exemplo, vamos pensar assim, eu tenho tantos gigas de armazenamento de dados, eu tenho ou tera, e daí isso vai depender muito do teu licenciamento, por isso que a gente fala tanto da licença. A licença é algo tão complexa por conta disso, né? Sim. Porque não é que seja complexa, mas tu consegue adequar para todos os cenários, e isso exige estudo, né? Exige a gente analisar a necessidade, analisar a oferta e tudo mais pra gente casar isso. Então... tem limites daí de requisições e etc. Por aí vai. Tem N limitações. Sim. E quando tu ultrapassa esse limite, o que acontece? Cobrança. Entendi. Cobrança. Entendi. Esse que é o ponto. Então, teve uns 2 ou 3 casos já de clientes nossos, de cases, em que eles extrapolaram o 100% do storage, a capacidade de armazenamento da org deles. A franquia ali de dados, de uso de dados. Da franquia de dados, exatamente. Perfeita analogia. Eles tinham uma franquia de dados e estourou e estava 150%, 200%, ou estava em vias de estourar e já estavam orçando com a Salesforce um pacote novo de dados que ia ter um custo aí de alguns R$1.000. Alguns R$1.000 aí. Então, num desses casos foi o caso que eu acho que eu comentei contigo em algum momento ali da Piccadilly, né? Que eles estavam com 98% do storage ali, então tava gritando. E aí a gente fez um diagnóstico ali e entendeu que tinham alguns objetos customizados que tinham um alto volume de dados registrados ali. E a gente conseguiria conciliar isso com alguns objetos padrão da Salesforce que ocupam metade do espaço, basicamente. Então a gente fez em conjunto com eles lá um trabalho de migração desses dados para essa nova estrutura de objeto padrão.
E nova não, né? Porque já é um objeto padrão que poderia ter sido usado já desde o início. E daí, então, a gente migrou para essa estrutura padrão e aí a gente já conseguiu, depois dessa iniciativa, no final a gente baixou de 98% para 45% do storage, né? Do ocupado ali. E que daí teve o 100% do lucro ali, que foi não precisar assinar o contrato de aumento do storage, né? E também a gente tem um outro cliente que está começando aí, que é do segmento de eletrodomésticos, tá? É o Atlas Fogões e Eletrodomésticos, né? Eles têm... o cenário deles é um pouco diferente. Não é em relação a dados, mas sim arquivos. Uhum. Então, também tem um limite de arquivo que tu pode armazenar ali dentro do Salesforce, dentro do CRM. Olha lá. Tem um limite, né? De dados, de arquivos que tu pode armazenar no Salesforce. E eles estavam usando o CRM como um Google Drive, basicamente, assim, sabe? Entendi. Um repositório de, vídeo da empresa, tudo que é documentos variados, e a ideia não é isso, né? A ideia, assim, o CRM como um storage de dados, um repositório de dados, ele fica muito caro, então vamos contratar uns concorrentes aí, um AWS, Google Cloud, alguma coisa assim, né? O Azure da Microsoft, que o core deles é esse, então vai ficar mais barato, né? O CRM não é um repositório de arquivos ali, então a ideia é tu armazenar arquivos que sejam pertinentes ao teu cliente, né? A tua venda ali, dados de orçamento, cobrança, alguma coisa assim. E se dependendo do volume de dados, sempre conforme o tamanho da empresa, é recomendado que a empresa crie um sistema de repositório de arquivos mesmo, né? Que é o que a gente está fazendo agora nesse cliente. Uhum. Então a gente vai estruturar um repositório de arquivos separados para daí plugar esse repositório de arquivos no CRM e aliviar o storage do Salesforce. E o Salesforce, ele consegue plugar, então, com Total, sim. Show. Tem integrações nativas com Google e Microsoft e também tu pode, daí qualquer outro cenário diferente, se tu quiser fazer in-house, ele fazendo dentro do teu ecossistema, do teu servidor, do teu ecossistema de TI, ou na nuvem, AWS, Google, Azure, tem como tu plugar isso via APIs, criando serviços e tudo mais. E uma pergunta mais técnica, no sentido, por exemplo, para eles, tá? Eles vão ter que... Vai ter alguma mudança de cenário? Pô, antes a minha equipe toda a minha empresa estava estruturada a acessar os documentos por aqui. Agora eles vão ter que acessar por um outro lugar, ou essa conexão acaba tornando, tipo, mantendo ali dentro do Salesforce eu acessar esse documento de uma forma igual ou muito parecida? Entendi. Tem assim... O legal do Salesforce é que ele te dá liberdade para muita coisa, sabe? Por ser uma plataforma aí que tu consegue desenvolver. Vai depender do que tu traçar como objetivo. Então, se tu quiser... Não, é mandatório que a gente consiga acessar os arquivos de dentro do Salesforce. Beleza, vamos fazer por ali. A gente consegue integrar e manter pro usuário final, não muda. Só vai mudar embaixo dos panos. Ao invés de buscar no repositório de arquivos do Salesforce, eu vou buscar no repositório de arquivos que ele determinar. Show de bola. Porque é importante, né? Porque a gente sabe que toda mudança, quando ela é muito drástica, né? Eu não tô dizendo que isso seria uma mudança drástica, mas toda mudança passa por um momento muito ruim de adaptação. Sim. E depois um momento daí consegue ajustar, né? Total. Mas se a gente consegue manter talvez no mesmo botão para simplificar o processo, então, lógico, é uma opção minha como empresário tomar essa decisão de manter naquele mesmo botão. Vai ter talvez alguma variável ali de custo para fazer isso, mas talvez no longo prazo isso seja um pouco mais rentável, né? Do que ter essa baixa de sistema, mas é uma decisão, né? E assim, isso tem que avaliar até na experiência, porque, por exemplo, se o pessoal já está acostumado a utilizar o Salesforce, se a gente colocar um repositório externo e o cara ter que acessar um outro canal, ter que lembrar de uma outra URL, um outro aplicativo que ele tem que acessar, talvez no final das contas isso seja mais caro do que desenvolver aquele botão, né? Total. Entendeu? Total. Então, e isso é uma coisa que a gente vê como uma vantagem muito grande de ter as coisas no CRM mesmo. Porque a ideia é ele ser um centralizador do relacionamento com o teu cliente. Total. Então, todo ponto de contato com o cliente, ele vai ali. Mesmo que o sistema core que faça aquilo seja outro. Um exemplo que eu vou te dar é quando a gente trabalhava ali no banco. A gente implementou o Salesforce no Agibank, né? E então pensa assim, estrutura de banco, era mais de 2.000 usuários.
utilizando o CRM. Eram mais de 700 lojas no Brasil todo utilizando o CRM. Então a gente estava falando de licenças ao todo aí, mais de 20 mil. Uhum. E aí, quanto mais centralizado no CRM, melhor. Todas essas pessoas vão ter mais sinergia, não vou precisar acessar. Pô, eu tenho... E o banco é complexo. Eu tenho o sistema de cobrança, eu tenho um sistema de crédito, eu tenho um sistema de oferta de produtos. Tudo isso são sistemas, produtos core que estão dentro do ecossistema ali de tecnologia do banco. Não tá no CRM. E aí o CRM era o ponto de contato com todos. Ele plugava tudo. Então eu tinha na minha visão do cliente, eu vou dizer, o Rafael ali tá indo a ser atendido ali no banco, eu vou olhar a visão 360 que a gente chama, eu vou ver, pô, eu vi que ano passado tu fez um empréstimo com a gente, tu tem um seguro contratado, tudo na mesma tela. Porém, são N sistemas, é todo um ecossistema plugado nesse CRM. Uhum. Total. Cara, e essa readequação, por exemplo, por exemplo, se hoje eu tenho o mesmo problema que a Atlas ali, eu tô acabando usando muito isso dentro muito esse uso de dados dentro do Salesforce ali. Uhum. E quanto tempo leva mais ou menos para eu conseguir me readequar e desafogar esse uso de dados e talvez fazer essa economia dentro da minha empresa? Tá. Muito longo esse prazo? É curto? É rápido? É a resposta de consultora, né? Aham. Depende. Assim, depende da solução. Se a gente usar a integração nativa, é bem fácil, Uhum. tá? Em questão ali de semanas, a gente já consegue plugar. Porque é basicamente tu fazer a conexão do teu Google Drive, do teu OneDrive com a tua nuvem. Talvez tenha um trabalho de migração do que já existe para a nuvem ali. Uhum. Mas para plugar é quase plug and play, assim, sabe? Então é bem tranquilo. Porém, se tu fizer algo mais customizado, daí vai envolver estimativa da tua capacidade do teu time de software mesmo. A gente pode fazer, ou se tu quiser, tem clientes que eles querem, não, eu tenho meus desenvolvedores Java, .NET, etc. aqui, e eu vou desenvolver aqui internamente. Aí vai depender muito da capacidade do time ali em dar vazão para essa demanda mesmo. Total. Sabe? E se a gente fosse elencar o terceiro, o top 3 aí desse ladrão na verdade, é um ladrão de investimento dentro da ferramenta ali, que a gente podia estar economizando, mas acaba não estando economizando. Uhum. Tô pensando se a gente fosse... primeiro foi... licença, né? Licença. O segundo foi o uso de dados, que acabou entrando duas coisas ali, dados né? e arquivos. Isso. Né? Que entrou dois cases, que foi a Atlas ali com esse usando o Salesforce como se fosse um Google Drive. E a outra, eu não me lembro qual era a outra empresa. Da Piccadilly, né? Isso, a Piccadilly que estava usando ali os objetos personalizados. Isso. E tem algum outro, que tu lembre de algum outro case, assim, isso daqui, eles estavam acabando usando demais, usando o que não precisavam dentro do Salesforce? Tem. Tô pensando aqui. Eu acho que até não tava na nossa planilha esses cases aí. Mas tem alguns... talvez o terceiro ofensor seja, sim, contratar licenças de produtos que não estão sendo usadas. Então, e aí tem muito a ver com licenças também, se a gente falar de licenças num formato genérico, mas daí a gente tá falando de outros produtos. Então, por exemplo, o Salesforce, eu tenho uma gama de produtos muito grande. Ele tem os grandes produtos deles, que é, por exemplo, a nuvem de vendas, a nuvem de service, a nuvem de marketing, então, vendas ali para a questão do funil, leads, oportunidades, etc. A parte de service é mais para pós-vendas, atendimento ao cliente e tudo mais. A nuvem de marketing para captação, comunicação, né, em massa. Porém, eu tenho vários subprodutos que são meio que cross, assim, que eles ajudam, eles potencializam. Então, eu tenho, por exemplo, o Digital Engagement, que é para eu fazer comunicação via redes sociais, mídias sociais. Eu tenho o Einstein, né, que daí ele dá um boost de performance, ele dá os melhores caminhos, ele vai aprendendo conforme a tua base de clientes, a tua base de dados e os teus usuários também, o comportamento. Então, tem diversos produtos, né? E isso acaba acontecendo. Teve alguns clientes nossos que
na ânsia ali de ter o suprassumo, digamos, de todos os produtos, eles contrataram, por exemplo, a parte de vendas e mais o antigo High Velocity Sales, que é uma ferramenta de Sales Engagement. Vocês conhecem. A parte de Sales Engagement está muito ligado a inbound sales, ali, aquela prospecção ativa, né? Estruturar a tua área de vendas com é bem esse o Receita Previsível ali do Aaron Ross, o Spin Selling, hoje eles usam muito essa parte de método de vendas, essas são ferramentas de Sales Engagement. Então, por exemplo, dizer, o meu lead que veio desse canal, eu vou ter uma cadência X aqui para falar com ele. No primeiro dia eu vou mandar um e-mail, no segundo dia eu vou mandar um WhatsApp, eu vou fazer uma ligação, eu vou ter essa abordagem aqui, sabe? Aí eu vou ter tem toda uma técnica, né? Então, e aí tem ferramentas que estão preparadas, elas já estão moldadas para atender de forma fluida essa nova necessidade, essa nova demanda na área de vendas. E aí eles contrataram isso, porém ainda o funil de vendas não estava muito bem definido, eles não tinham avaliado o custo dessa licença extra depois na contratação. Então, N motivos fizeram com que eles tinham várias licenças dessa ferramenta poderosa, que é muito boa, inclusive, porém, que estava sendo um ofensor para o orçamento deles ali, porque ainda não se tinha nenhum funil, uma cadência muito bem determinada de como que eu vou utilizar isso para os meus vendedores, né? Então, acabava que eu estava com uma licença que tem o seu custo para os meus vendedores sendo utilizada, mas eu não estava extraindo todo o potencial daquela ferramenta. Total. E, cara, se a gente for falar financeiramente daí, não só da economia em si, mas, tipo, qual é o nível de impacto desses três casos, né? No final, no faturamento final ali da empresa, sabe? Tipo, no sentido de... Esse tipo de erro, ele acaba repercutindo de alguma forma em menos vendas ou mais problemas em relação ao ecossistema da empresa como um todo, toda essa conexão dentro do Salesforce, esses erros, esses top 3 ali, acaba repercutindo de alguma forma ali no time de marketing ou no time de vendas de algum formato negativo ali para eles ou não? Sim, com certeza. E em vários aspectos, tá? Por exemplo, essa questão do licenciamento, eu acho que já ficou bem claro, né? A questão do orçamento pode gerar uma pressão muito grande no projeto e que pode ser um efeito dominó que vai ocasionando várias coisas, né? Então, por exemplo, vão subir... cara, o projeto já tá atrasado, tá com pressão, diretoria cobrando para entregar isso aí para gerar resultado, mas não tá pronto, não foi testado, etc, etc, etc. Sobe igual, começa a gerar problemas. Então, isso pode afetar a produção, inclusive... afetar diretamente o faturamento. Daqui a pouco eu não conseguir realizar minhas vendas, isso é trágico, isso é horrível, não deve acontecer. Como queima de reputação também pode acontecer, né? Eu tá subindo, um dia, daqui a pouco minha rede de franquias não tá vendendo, né? Qual a queima de reputação disso no mercado, né? Sim. Além da questão do bolso que vai ser impactado diretamente. Outro ponto que também pode... Até essa questão da reputação também, ela é muito forte quando a gente fala também da nuvem de marketing, porque a gente usa essa ferramenta como uma ferramenta de comunicação com o cliente, comunicação em massa. Se a gente tem problemas nisso, é uma queima de reputação muito grande. A gente sabe como que é mandar e-mail incorreto, mandar e-mail para quem... Até questões legais daqui a pouco. Por exemplo, o Rafael, ele colocou lá que ele não quer ser mais importunado com comunicação da empresa XYZ. E eu não tenho isso bem estruturado no meu CRM, com a questão da LGPD e tudo mais, e eu disparar esse e-mail, eu posso ser acionado judicialmente, né? Eu posso ter milhares, centenas de clientes me acionando judicialmente por uma comunicação que eu fiz indevida. Outra questão que pode acontecer também que a gente mencionou antes, é o ambiente interno, tanto a questão da pressão, quanto também do time que está subindo as demandas ali, de saber que, por exemplo, eles não estão sendo escutados quando eles dizem que não está pronto para subir, sobe igual. Eles podem começar a se sentir
até inseguros quanto à capacidade de entregar, porque tá tendo muito bug em produção, etc. É uma cascata, assim, de coisas que podem acontecer, e sabe? bug traz uma outra consequência, normalmente, que é o pessoal acabar não usando o sistema, né? Porque no time de vendas isso é muito comum. Muito comum. Já é um desafio fazer o time de vendas usar o sistema, né? Isso daí é bem comum. Em todo lugar que eu vejo assim, qual é a receita pro vendedor conseguir utilizar o CRM, né? Alguma coisa assim. Então, e aí quando a ferramenta... E isso quando a ferramenta já é comprovada boa e que vai gerar valor para ele. Que já ainda é difícil, às vezes, de ter um engajamento e adesão. E aí, se ela é ruim, se ela prejudica o dia a dia do cara, com certeza vai ter desengajamento. E eu te digo isso porque eu, de carteirinha, assim, porque eu venho do mercado imobiliário e, cara, os CRMs, antigamente é muito maluco, assim, mas eu me lembro de eu usar um CRM que era muito bom, mas ele era aquele layout Windows 98, assim, muito feio, mas muito bom. E ele foi tentando se modernizar e foi piorando, assim, de um jeito absurdo. E naquela época que eu usava o CRM, eu me lembro de vender imóveis por conta do CRM. Porque ele me disparava um alerta de um perfil de cliente. Entendeu? E aí isso começou a funcionar cada vez pior e começou a dar bug e tal. E aí, cara, abandonei o CRM. E aí eu me lembro que na época a imobiliária não tinha dados suficientes daí pra analisar, né? Sim. E outra situação eu tive um ultra moderno, muito bonito, mas também todo truncado, todo ruim. E aí, cara, se é um CRM que vai me atrapalhar, quando ele me ajudava a vender, eu usava mesmo, assim. Sim. Mas quando ele parou de me ajudar a vender, eu larguei de mão. Daí, cara, o meu caderno aqui faz um efeito melhor do que o CRM. E realmente, bug é um problema pro time comercial, assim. Porque o nosso foco tá total na venda, né? Sim. E, cara, hoje, como SR Consulting, né? Vocês têm algum, por exemplo, para a Atlas, a V4 e as empresas que tu atendeu, vocês têm um produto para essas empresas para auxiliar elas ou é mais uma consultoria mesmo personalizada para cada um? Tem algum nome de produto dentro da SR para isso? A gente está com essa iniciativa de desenhar como soluções, né? Hoje a gente fala muito de consultoria, né? É muito consultoria, mas, por exemplo, essa questão de licenciamento, de storage, de armazenamento de dados, a gente tem trazido muito no formato de discovery, né? Um diagnóstico ali, é um bate-papo, conhecer inicialmente a empresa, os objetivos, quais são as dores e entender como que tá isso no CRM, o que está impedindo de atingir aqueles objetivos, o que está faltando de ser implementado, ou o que está sendo feito de uma forma que talvez não esteja correta. Então a gente está trazendo esse nome de solução de diagnóstico, né? Mais voltada para essas otimizações que não são projetos não é um projeto, né, de desenvolvimento e etc. E aí, a partir desse diagnóstico, podem surgir, né, projetos, fábrica de software, que a gente chama, que daí são times alocados para desenvolver, caso tenha necessidade, né? Total. E nesses cases que tu falou, como é que vocês atuam? Vocês atuam de forma remota? Vocês vão até a empresa? Como é que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico, deixa eu pensar, eu acho que todos os diagnósticos que a gente fez até hoje foram presenciais. Eu não lembro de ter sido... Não, teve um que foi híbrido, tá? Então, mas a gente, indiferente, tá? A gente pode ir lá no cliente, tem casos que a gente ficou uma semana que foi o caso da Grendene ali, a gente ficou uma semana lá em Farroupilha, fazendo esse diagnóstico junto com eles, entendendo o negócio, entendendo os objetivos, as dores, o que limita eles, onde que eles querem chegar, pra gente sair com esse plano de ação no projeto. Mas a gente trabalha de forma... O nosso time é remoto, a gente trabalha remoto, a atuação no dia a dia é remoto, sim. Até hoje não teve nenhuma situação de cliente que demandou que fosse presencial. Só, às vezes, alguns clientes, eles sentem a necessidade de ter visitas periódicas do time lá, e aí isso a gente tem atendido. Mas a nossa operação é remota, né? A priori é 100% remoto. E aí, mas os diagnósticos a gente pode ir fazer presencial ou fazer de forma remota também. Total. E se eu tiver, por exemplo, eu tô com a minha empresa tendo um problema desses aí, e eu vi ali que vocês sabem resolver, mas, cara, eu tive uma experiência ruim já com uma consultoria, beleza? Quais são as garantias que agora eu vou ter uma experiência boa? Isso é uma pergunta boa, cara. Essa ideia é difícil, assim, a gente sempre tá lutando aí pra
para quebrar essas objeções e esses traumas. Isso talvez não seja nenhuma objeção, é mais um trauma, assim. Que é um ponto que a gente estava conversando ali em outros momentos, né? Que sempre... eu já ouvi muito falar de... a consultoria sempre me promete, não entrega. A consultoria fala que dá e não dá para fazer. E aí, na hora, não tem como fazer. Então, o nosso maior diferencial, maior garantia que a gente pode dar para vocês, assim, porque a palavra é algo complicado, né? Dizer, mas são os nossos cases, né? Então, e a nossa autoridade. No diagnóstico, é bom a gente fazer esse diagnóstico, essas conversas, porque daí a gente acaba mostrando pro cliente que a gente entende o lado do negócio, que a gente, por falar de CRM, a gente está sempre buscando novos conhecimentos de marketing, growth, vendas, né? Então, a gente tem um entendimento bem sólido dessa parte de negócio e a gente domina, somos especialistas no CRM Salesforce, né? A gente é parceiro homologado oficial da Salesforce. Então, a gente consegue fazer bem esse meio de campo e fazer essa tradução negócio e tecnologia aliado aos nossos cases. A gente sempre passa recomendações, a gente passa uma lista de clientes ali para os nossos potenciais clientes, aí, os nossos leads, entrarem em contato com quem eles quiserem. Eles podem contatar um cliente para perguntar sobre vocês. Sim. A gente sempre dá pelo menos 5 nomes assim, para os clientes, para eles. Fala com quem tu quiser, pergunta ali. A gente nem sabe o que vai responder, mas a gente sabe que vai ser bom porque os cases... Você se garante. A gente se garante, exato. Esse é um ponto que a gente se orgulha bastante, é de que a gente não teve churn, né? E a gente quer manter até o infinito aí com os nossos clientes fiéis, sempre seguindo aí a parceria com a gente gerando valor, eles percebendo o valor gerado da parceria, né? Então, vocês nunca perderam um caso, então. Nunca perderam. É isso aí. Show de bola. Tem alguma coisa, Ariel, que tu lembre que é importante falar sobre esse assunto que eu talvez não tenha te perguntado? A gente não falou do caso polêmico, mas depois deixa para um segundo momento. Do Leandro Ladeira, tu diz? Tá, então a gente vai dar uma puxada então pra... Eu vou adiantar... Claro, eu vou adiantar os próximos 2 assuntos então que a gente vai falar. Um vai ser sobre o Leandro Ladeira, que a gente vai falar que é um caso que ele relatou que acabou tendo um prejuízo de R$95 mil, se eu não me engano, contratando Salesforce, e a gente vai dissecar um pouco do que pode ter acontecido nesse processo e o porquê que isso aconteceu. E outro episódio que eu quero gravar contigo é sobre a duplicidade de clientes. Que eu acho que é um problema bem grave, porque a gente não consegue usar literalmente o potencial que o Salesforce nos fornece em função de ter várias vezes cadastrado o mesmo cliente. Boa. Então, se tu gostou desse podcast, se te interessa esse assunto sobre Salesforce, já clica aqui no like, já se inscreve no canal ou favorita no teu streaming favorito esse podcast aqui. Ariel, algum recado final aí pra quem tá te assistindo? Se quiser entrar em contato com vocês na SR, como é que faz? Para entrar em contato é srconsulting.io, no Instagram, LinkedIn também, SR Consulting. A gente gera conteúdo para lá, naquelas redes constantemente, a gente pode bater um papo. A gente vai estar na Growth Conference, não sei quando é que vai subir esse episódio, mas a gente está ativamente em eventos, caso queira bater um papo, entrar em contato pelas nossas redes para a gente bater um papo e desbloquear o potencial do Salesforce. Show de bola. Então, se tu quer destravar o potencial do Salesforce na tua empresa, já vai lá no Instagram e entra em contato com o Ariel e a SR, que eles vão ter o maior prazer em ajudar vocês. Fechou? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!